Seja bem-vindo ao canal Libertando com a Verdade. No vídeo de hoje falaremos sobre anjos caídos, sua origem e como eles agem até os dias de hoje. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e acompanhar nossos vídeos e estudos bíblicos toda semana. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, e como o homem, dotados de livre escolha. Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. O pecado, no qual eles e seu chefe caíram, foi o orgulho. A rebelião dos anjos caídos começou com Lúcifer, que era um querubim que cobria o trono de Deus. Ezequiel 28 descreve o estado original de Lúcifer. Ezequiel 28, 12, 15. Filho do homem, lamenta o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus: Tu celas a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: o sárdio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A fabricação dos teus tabletes e dos teus flautas foi preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te coloquei assim. Tu estiveste sobre a montanha santa de Deus. Tu subiste e desceu no meio das pedras de fogo. Perfeito foste nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era um querubim perfeito, belo e sábio, que tinha acesso ao próprio trono de Deus. No entanto, o versículo 15 afirma que foi encontrada iniquidade nele. Essa iniquidade levou à sua rebelião contra Deus. Ezequiel 28, 16, 17. Pela multidão da tua mercadoria, encheram o meio de ti de violência, e tu pecaste. Por isso eu te expulsarei como profano do monte de Deus, e eu te destruirei, ó querubim que cobre, do meio das pedras de fogo. O teu coração se exaltou por causa da tua beleza. Tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lançarei à terra e te porei diante dos reis, para que te contemplem. A rebelião de Lúcifer resultou do orgulho e de uma sabedoria corrompida. Seu coração foi exaltado por causa de sua beleza. E ele usou a sabedoria para pecar contra Deus. Como resultado, Deus o expulsou da montanha de Deus. Os textos bíblicos indicam que a rebelião de Lúcifer levou outros anjos a segui-lo ao desertar do reino de Deus. Judas 1:6 afirma: E os anjos que não guardaram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação, ele os reservou em cadeias eternas sob a escuridão para o julgamento do grande dia. Esses anjos deixaram suas posições e habitações designadas para se juntarem à rebelião de Lúcifer contra Deus. Isso estabeleceu o reino das trevas, com Satanás e suas forças demoníacas como inimigos do reino de Deus. Em resumo, a rebelião dos anjos caídos começou com o orgulho e a sabedoria corrompida de Lúcifer, o que o levou a pecar contra Deus. Isso fez com que ele e muitos outros anjos abandonassem o reino de Deus, formando o reino das trevas, que agora se opõe aos propósitos de Deus. Alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e da obrigação de eles o adorarem. Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno, 2 Pedro 2:4, e parte no mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. Este poder, não obstante, está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, pela redenção que ele consumou. Os anjos não são contemplados no plano da redenção, mas o inferno foi preparado para o eterno castigo dos anjos maus. Mateus 25, 41. As Escrituras também testemunham claramente a existência e a operação dos demônios. Eles são descritos como espíritos malignos, desprovidos de corpos,
que entram nas pessoas e são chamados de possuídos por demônios, ou endemoniados. Em alguns casos, mais de um demônio pode habitar a mesma pessoa. Marcos 16:9, Lucas 8:2. A possessão demoníaca manifesta-se através de diversos efeitos, como loucura, epilepsia e outras enfermidades, principalmente relacionadas ao sistema mental e nervoso. A pessoa sob a influência de um demônio perde o controle sobre si mesma e o espírito maligno fala por sua boca ou a silência conforme sua vontade. O demônio também pode levar a pessoa para onde deseja e, geralmente, a utiliza como instrumento, conferindo-lhe, por vezes, uma força sobrenatural. Assim escreve o Dr. John Livingstone Nevius, missionário na China, que fez um estudo profundo sobre os casos de possessão de demônios. Notamos em pessoas possuídas de demônios na China casos semelhantes aos expostos nas Escrituras, manifestando-se algumas vezes uma espécie de dupla consciência ou ações e impulsos diretamente opostos e contrários. Uma senhora em Fuzhou, apesar de estar sob a influência de um demônio, cujo impulso era fugir da presença de Cristo, sentiu-se movida por uma influência oposta a deixar seu lar e vir a Fuzhou buscar ajuda de Jesus. O mesmo autor chega à seguinte conclusão, baseado num estudo da possessão de demônios entre os chineses. A característica mais surpreendente desses casos é que o processo de evidências de outra personalidade e a personalidade normal nessa hora está parcial ou totalmente dormente. A nova personalidade apresenta feições de caráter diferentes por inteiro, daquelas que realmente pertencem à vítima em seu estado normal, e esta troca de caráter tende, com raras exceções, para a perversidade moral e impureza. Muitas pessoas, quando possuídas de demônios, dão evidências de um conhecimento do qual não podem dar conta em seu estado normal. Muitas vezes parece que conhecem o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa divina e mostram aversão e temor a Ele. Notemos especialmente estas boas novas. Muitos casos de possessão de demônios têm sido curados por meio de adoração a Cristo, ou em seu nome. Alguns prontamente, outros com dificuldades. Até onde temos descoberto, este método de cura não tem falhado em nenhum caso ao qual tenha sido aplicado. Não importa ter sido o caso difícil ou crônico. E em caso algum, até onde se pôde observar, o mal não voltou, uma vez que a pessoa se tornou crente e continuou a viver uma vida cristã. Como resultado da comparação feita, vemos que a correspondência entre os casos encontrados na China e aqueles registrados nas Escrituras é completa e circunstancial, cobrindo quase todos os pontos apresentados na narração bíblica. Qual o motivo que influi nos demônios a fim de apoderarem-se do corpo dos homens? O Dr. Nevius responde: a Bíblia ensina claramente que todas as relações de Satanás com a raça humana têm por objetivo enganar e arruinar, afastando a nossa mente de Deus e induzindo-nos a infringir suas leis e trazer sobre nós o seu desagrado. Os demônios alcançam seus objetivos possuindo pessoas e realizando coisas que parecem ser milagrosas, enganando os que não conhecem a verdade. Eles conseguem fazer com que as pessoas os adorem e obedeçam, usando sofrimento, falsas promessas e ameaças. Por causa disso, práticas idólatras e superstições se misturaram aos costumes sociais e políticos ao longo da história, tomando o lugar da adoração a Deus em muitas nações. A Bíblia alerta sobre esse perigo em passagens como 1 Coríntios 10:20, 21, Apocalipse 9:20, Deuteronômio 32:16 e Isaías 65:3. Quanto aos próprios demônios, parece que eles têm motivos pessoais e próprios. A possessão dos corpos humanos
parece proporcionar-lhes um lugar muito desejado de descanso e prazer físico. Nosso Salvador fala dos espíritos maus andando por lugares áridos, buscando especialmente descanso nos corpos das vítimas. Quando privados de um lugar de descanso nos corpos humanos, são representados como buscando-o no corpo dos animais inferiores. Martinho Lutero disse: "O diabo é o contrafator de Deus." Em outras palavras, o inimigo está sempre tentando copiar as obras de Deus de maneira distorcida. A possessão demoníaca é um exemplo claro disso, sendo uma imitação grotesca e diabólica da mais sublime experiência, que é a habitação do Espírito Santo no ser humano. Veja alguns exemplos de como isso acontece. A possessão demoníaca envolve a entrada de uma nova personalidade na vida da vítima, transformando-a, de certa forma, em uma nova criatura. Por exemplo, o homem possesso de Gadara, Mateus 8:29, falava e agia como se estivesse controlado por outra personalidade. Da mesma forma, quem é controlado por Deus tem a presença divina habitando em si. João 14:23. As palavras inspiradas por demônios são imitações malignas das que são inspiradas pelo Espírito Santo. Já se observaram casos em que a pessoa que se rende conscientemente ao poder do demônio muitas vezes recebe um dom estranho, de forma que pode ler a sorte, ser médium, etc. O Dr. John Livingstone Nevius escreve: "Nesse estado, o endemoniado desenvolve certas habilidades psíquicas e se dispõe a ser usado. Ele é o escravo voluntário, treinado e acostumado com o demônio. É uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo. Frequentemente, os endemoniados manifestam uma força extraordinária e sobre-humana, uma imitação satânica do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus e pô-lo sob o controle do Espírito de Deus. A boa nova é que sim, de acordo com as Escrituras, Jesus veio ao mundo com o propósito de resgatar as pessoas do poder dos espíritos malignos e trazê-las para o domínio do Espírito de Deus. A obra redentora de Jesus envolveu a libertação das pessoas da escravidão do pecado, da morte espiritual e do domínio de Satanás e seus demônios. Jesus demonstrou seu poder sobre os espíritos malignos ao expulsá-los das pessoas possuídas. Em várias ocasiões, ele confrontou e expulsou demônios, demonstrando sua autoridade sobre eles. Por exemplo, em Marcos 1:23-27, Jesus expulsa um espírito imundo de um homem na sinagoga, e as pessoas ficam maravilhadas com sua autoridade sobre os espíritos malignos. Além disso, a obra de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito na derrota dos poderes malignos. Colossenses 2:15 afirma que Jesus despojou os principados e potestades, expondo-os ao desprezo público, triunfando sobre eles na cruz. Através de sua morte e ressurreição, Jesus conquistou a vitória sobre o pecado, a morte e o poder de Satanás, libertando aqueles que creem nele. Aqueles que se entregam a Jesus e recebem o seu Espírito são transformados e capacitados para viver uma vida de liberdade e vitória sobre os espíritos malignos. O Espírito Santo que habita nos crentes é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. E capacita os crentes a resistir ao diabo e a resistir aos espíritos malignos. Tiago 4:7. Portanto, a vinda de Jesus ao mundo teve como objetivo resgatar as pessoas do poder dos espíritos malignos e colocá-las sob o controle do Espírito de Deus, proporcionando até hoje e para sempre, pelo poder do seu santo nome, a libertação, redenção e vida abundante em comunhão com nosso Senhor Jesus.